Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou a Kátia Miller e na aula de hoje a gente vai falar sobre aquele assunto que vocês me pedem todos os dias e todos os dias tem alguém lá na minha caixinha ou lá no meu direct no Instagram me perguntando como eu faço para vender o meu produto se eu não sei colocar o preço. Como eu faço para colocar o preço do meu produto, Kátia? Eu não consigo, eu não sei como eu faço a precificação, que valor eu vendo o meu produto. Então, gente, para começar essa aula, a gente já vai, então, gerar uma polêmica aqui, que é, mas antes, já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal, aciona o sininho para você receber as notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal e me sigam nas redes sociais, que é Kátia Miller Oficial no Facebook e no Instagram. Então, gente, vamos gerar uma polêmica, já começando essa aula gerando uma polêmica, que é, você precisa deixar de ser a confeiteira e realmente se tornar empreendedora. Quem concorda? Ué, o que mudou aqui, né? Por que eu tirei a minha dolma? Por quê, gente? Porque eu quero que vocês entendam que a gente precisa, nesse momento, na parte da precificação, a gente precisa separar quem é a confeiteira, que é a pessoa que está ali e faz os doces, que faz o bolo, que entrega também, que atende o cliente, mas também a gente tem a empreendedora do negócio. Então a gente precisa saber separar esses papéis na hora certa, tá, gente? Por quê? Porque nem só do bolo, do doce, que vive o negócio. Não adianta a gente fazer e trabalhar se não vê números, se não vê dinheiro. Muita gente acha assim, mas dinheiro, porque... não, dinheiro, né? Como se fosse uma coisa muito feia, como se a gente não precisasse do dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa muito boa, né? Ele nos proporciona coisas muito boas, né? Então a gente não pode deixar a entender que o dinheiro seja um vilão da história. Não, ele não é. Até porque a gente está aqui para ter um negócio e não fazer caridade. Não que a gente não possa, sim, ajudar outras pessoas com o nosso trabalho. Claro que a gente pode e a gente deve fazer isso. Mas ele não pode ser algo que seja sempre assim. A gente não vive só de caridade. Até porque a gente compra os ingredientes, a gente gasta com os ingredientes, a gente gasta com água, luz, telefone, internet, tudo isso com gasolina, com transporte, com várias coisas. Então a gente precisa, sim, nesse momento, colocar isso na ponta do lápis e entender que isso é um negócio e que você realmente é uma empreendedora. Então a gente precisa levar o negócio dessa forma. Vou dizer para vocês que eu só comecei a entender o negócio e realmente ter lucro com o meu negócio quando eu comecei a entender que aquilo ali era um negócio de verdade, que não era só um hobby, que eu não fazia doces ou fazia bolo por esporte, eu fazia porque eu precisava. Então a gente só consegue entender a parte da precificação quando a gente consegue entender que é a parte do dinheiro, que a gente precisa ganhar dinheiro. E isso não tem nada de feio, isso não é feio, a gente precisa e isso é algo de necessidade básica, né? Porque a gente precisa de dinheiro para pagar nossa água, para pagar nossa luz, a internet que a gente usa, o telefone que a gente utiliza, a gasolina para a gente ir e voltar. Então tudo isso, os ingredientes que a gente compra para o cliente, então não é só amor. A gente realmente faz com amor, mas a gente não trabalha só por amor. A gente precisa também trabalhar pelo negócio que a gente tem. Então a gente já começa por aí a precificação. Então é muito importante a gente ver esse lado da coisa. Eu sei que muita gente pensa que não precisa ver isso, né? Não precisa sentar e colocar na ponta do lápis todos os valores gastos, o que realmente pode, o que realmente não pode. Então, assim, eu sei que vai ser uma aula bem longa, né? Muita gente vai querer que eu venha aqui e diga assim, mas me dá a fórmula mágica, mas não existe. Eu poderia chegar aqui e dizer para vocês que a precificação é algo super fácil, como muita gente diz por aí, mas eu estaria mentindo, né? Eu digo por experiência própria que eu levei muito, mas muito tempo para entender o que se passava com a precificação. Eu podia chegar aqui e dizer para vocês que vocês vão ali e coloquem os ingredientes, coloquem os valores dos ingredientes e multipliquem por 3. Como é a regrinha básica que todo mundo utiliza. Todo mundo em algum momento já utilizou esse meio para poder fazer a precificação do produto. Todo mundo. Todo mundo pode dizer assim, mas eu nunca fiz isso. Mentira, todo mundo no começo acaba fazendo isso, sabe? Por quê? Porque é o modo mais fácil. Mas não é o correto. Mas se você está começando e não tem uma base, não tem um parâmetro, ali sim é um bom
um bom caminho para começar, porque pelo menos você não vai estar trabalhando de graça, né? Porque ninguém tá aqui para trabalhar de graça, né? Então vamos e viemos, que ninguém tá fazendo horas e horas e horas de bolo de doce ou de salgado, ou seja lá outro produto que você trabalhe, e não vai ganhar nada, né? Vai só trocar figurinha com o cliente. Não é assim que funciona. Então, por isso, provavelmente você tá aqui porque você quer entender como funciona a precificação. Então, a gente vai ter uns pontos, eu vou passando alguns pontos, né? Eu fiz até uma listinha aqui para mim não esquecer de passar todos os pontos para vocês sobre o que precisa ser incluído nessa precificação, porque a precificação muita gente acha que é só pegar os ingredientes, tipo leite condensado. Vamos dar o exemplo do que a gente está fazendo agora nessa sequência de aulas, que são as palhas. E o que é que a gente utiliza? A gente utiliza leite condensado, creme de leite, bolacha e algum saborizante para mudar o sabor dessa palha. Então, muita gente vai chegar aqui e vai achar que é só colocar os ingredientes e tá tudo certo, né? Botar ali quanto gastou de cada um e multiplicar por 3 e tá tudo certo. Dá certo? Claro que dá. Mas a gente não pode, pra gente poder crescer o negócio, para poder entender que é um negócio e não um hobby, a gente precisa começar a entender certas coisas. E eu vou dizer assim, a minha evolução no meu trabalho só fluiu quando eu entendi que não é só colocar o preço ali do ingrediente e fazer vezes 3 ou acompanhar a minha concorrente e tava tudo certo. Quando eu comecei a entender que também tem o meu trabalho, né? E não é preço, gente, eu não tô aqui para dizer para vocês que vocês vão botar preço X. Eu tô aqui para dizer que vocês vão colocar o valor no produto de vocês. Então, o preço é uma coisa, vocês têm que entender sempre que preço é uma coisa e valor é outra. O preço é o que você pagou, por exemplo, nessa calculadora. É o preço dela. Mas qual é o valor dessa calculadora? Ela facilita a minha vida, né? Eu não preciso mais ter que estar fazendo conta no papel. Então, esse é o valor dela. Ela me custou, quando eu comprei, R$10, por exemplo. Mas hoje ela me vale 50, porque ela facilita a minha vida. Então, é o que eu digo sobre o valor sobre o produto. Então, assim, isso é um item, né? A questão dos ingredientes. A gente vai, o que a gente começa? É a base da precificação, é sempre colocar os ingredientes, né? O que eu gastei de leite condensado? O que eu gastei de creme de leite? O que eu gastei de chocolate? Vamos dar o exemplo se ela for de chocolate. O que eu utilizei de bolacha, né? Como eu finalizei ela, se foi com açúcar de confeiteiro, ou se foi com leite em pó, ou se foi com chocolate em pó, ou com farelo de bolacha. Tudo isso é a parte dos ingredientes, né? Então ali a gente vai anotar. Claro que a gente não pode esquecer um item muito importante que é fracionar os ingredientes. Por exemplo, eu paguei R$3 no creme de leite, tá? R$3 no creme de leite. Mas como eu utilizo, nessa receita, eu utilizo só meio creme de leite, quando eu for jogar lá na precificação, quando eu for anotar na precificação, o que eu vou anotar? R$1,50, porque eu usei só a metade. Então, a gente tem que fazer toda essa parte também. Fracionar todos os ingredientes, anotar tudo bem certinho, para que a gente não perca nada. Beleza, já tem os ingredientes, né? Então, me deu o valor X dos ingredientes. Mas, o que acontece? A gente tem outras coisas também. Tem a finalização, como vocês vão entregar esse produto. Ele vai ser embaladinho naquele saquinho, né? Aquele saquinho transparente. Simplesmente só o saquinho e uma fita adesiva e já era. Ele vai ser entregue como? Numa caixinha bonitinha, com lacinho, com tag. Ele vai ser personalizado para o cliente com uma caixa personalizada ou com uma embalagem personalizada. Tudo isso a gente tem que pensar, né? Então, tipo, se a gente tem um valor X, vamos dar um exemplo aqui, que a gente vende a palha a R$5 aquela quadradinha. Vamos dar um exemplo, tá, gente? Porque a gente precisa fazer a precificação exata de cada produto. Vamos dar um exemplo que é R$5, tá? Mas ela, naquele saquinho de transparente, ele é R$5. Mas se o cliente me pedir um saquinho personalizado, ela vai ser R$5? Não, porque a gente vai ter que colocar a precificação dessa personalização também do cliente. Então, isso é valor, não é o preço. Não é o quanto ela vale em valor, em dinheiro, é o quanto ela vale em valor. Por quê? Porque vocês agregaram mais valor a ela. Mesmo que às vezes a própria embalagem ela seja praticamente a mesma, você personalizou, você deu mais personalidade àquela palha, então ela vale mais. Então, a gente tem que contar isso também. Mas não é só o produto em si, né, gente? Então, assim, para precificação, a gente também precisa o quê? A gente precisa fazer uma pesquisa de campo. Quanto que é que o teu concorrente está vendendo o produto?
Quanto que é que a vizinha, a fulana, ela vende aquele produto? Você sabe quanto que vende na tua cidade o produto? Então isso é uma pesquisa de campo. Vocês precisam saber para vocês terem um parâmetro de trabalhar. Por exemplo, lá na Avenida Tal, eles vendem a calculadora a R$10. Mas aqui na Avenida Tal, eles vendem ela a 20. Então vocês precisam saber isso também. Precisa ser feita uma pesquisa de campo para vocês não ficarem fora dos valores. Ah, mas aí, Kátia, tu tá me dizendo que eu vou ter que acompanhar o meu concorrente. Não. Eu tô dizendo que vocês precisam avaliar para que vocês fiquem num valor competitivo dentro da região de vocês. Porque não adianta vocês fazerem a precificação e botarem tudo, todos os custos e ficar com um valor muito fora. Por quê? Porque daí o cliente não vai comprar com vocês. O teu produto pode ser muito melhor do que o da tua concorrente, mas o cliente não vai comprar porque está muito fora de valor. Então ele está acostumado com aquele valor, tá, gente? Mas aí também tem a questão de ter um pouco de bom senso aí nessa situação. Por quê? Porque se você está começando, você não pode botar um valor muito alto, mesmo que o teu produto seja muito melhor, mas você tem que ter um preço atrativo para que o cliente venha até você e compre também, e depois sim ele vai entender que o teu produto é muito melhor. E às vezes não adianta realmente a gente botar um preço muito alto, porque às vezes a gente acaba não conseguindo vender, principalmente quando a gente está começando. Quando a gente já tem uma clientela formada, é uma coisa, porque daí o cliente já te conhece, ele conhece o teu trabalho, ele conhece o teu produto, aí sim você pode trabalhar com uma margem maior. Mas quando a gente está começando é bem difícil a gente fazer isso, a gente tem uma margem muito alta, fora do padrão do que os outros estão vendendo, tá, gente? Então, isso também é um ponto que a gente precisa entender na precificação. Outra coisa também que a gente vai falar também sobre, vamos lá, sobre mão de obra, né? Você não trabalha de graça. Isso a gente tem que entender, que você não trabalha de graça, você tá ali, você tá dando o seu melhor e o cliente, ele vai pagar por isso. Então, a gente, na hora da precificação, a gente precisa colocar a mão de obra. Por que eu falo sobre a mão de obra também? Tem que ser colocado, tá, Kátia, mas já vou botar o valor do meu produto ele está incluído a mão de obra. Claro que sim. No final, a gente precisa já concluir que esteja ali na mão de obra, ela esteja dentro do valor do seu produto. Por quê? Porque a gente não trabalha de graça, né, gente? A gente não faz caridade só. Então, o que a gente faz? Mas, Kátia, eu não sei quanto eu vou botar de mão de obra, meu. Então, gente, como é que a gente faz? A gente vai pegar quanto que você quer ganhar. Por exemplo, eu quero ganhar 2.000 por mês. Esse é o meu salário. Eu quero ganhar 2.000 por mês. Vamos lá, pegar na calculadora aqui. Eu quero ganhar 2.000 por mês. Então, 2.000 por mês, certo? Tá. O que eu preciso fazer para ganhar esses 2.000 por mês? Primeiramente, é saber quantas horas você vai trabalhar por dia, tá? Quantas horas você vai se dedicar por dia? 8 horas por dia? Quantas vezes por semana você vai trabalhar? 5 dias, de segunda a sexta? Não vai trabalhar sábado nem domingo? Tudo bem, ou vai trabalhar sábado e domingo e vai folgar durante a semana? Beleza, não importa. Quantos dias por semana e quantas horas por dia você vai trabalhar. Então você tem que saber quanto você quer ganhar, quantas horas você quer trabalhar por dia e quantos dias da semana você vai trabalhar. Tá, beleza, Kátia, eu vou trabalhar 8 horas por dia, certo? 8 horas por dia, 5 vezes por semana, de segunda a sexta, não quero trabalhar sábado e domingo, tá tudo certo. Então, vezes 5, você vai trabalhar, então, 40 horas por semana, certo? Certo. Então, vamos dizer, 40 horas por semana são 4 semanas, vezes 4, você vai trabalhar 160 horas por mês, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os 2.000 que você quer ganhar, 2.000 dividido por 160, e você vai, então, por hora, você vai ter 12,50 vai te custar a tua hora de trabalho, certo? Para você faturar 2.000 por mês como seu salário, para você ter esses 2.000 garantido como teu salário, tá, gente? Então, é 12,50 a tua hora. Aí você vai ter que colocar esses 12,50 também na sua precificação. Então você sabe que se você leva 1 hora para fazer determinado produto, então esse determinado produto ele vai te custar, vai ter mais, fora os ingredientes, ele tem mais os 12,50 da tua hora, certo? Então tudo isso tem que ser colocado em prática. Então a gente tem que saber quanto a gente quer ganhar. Outra questão que muita gente não coloca também e não faz,
não coloca, né, na hora de precificar, que isso também é importante, é, por exemplo, isso aqui, gente. Água, luz, telefone, internet, tudo que você gasta. Isso aqui tem que ser colocado na precificação também. Ah, mas eu trabalho em casa, então eu não preciso. Não, a gente precisa sim. Uma boa alternativa para quem trabalha em casa e não tem como, por exemplo, precificar separado água, luz, telefone, essas coisas, é, por exemplo, assim, você pega a conta, tá? Tem a tua conta aqui, certo? E aí você vai dividir ela por 3. 1/3 do valor do gasto você vai utilizar como sendo da tua empresa, como sendo do teu ateliê, tá? Não é o correto? Claro que não é o correto, que o correto é você ter tudo bem separadinho, o que é da tua empresa e o que é da tua casa. Mas, infelizmente, às vezes a gente não consegue fazer isso. Mas, então, fazendo essa conversão de dividir por 3 e você pagar 1/3, então, do que você gasta com a tua empresa, já facilita um monte. Você já sabe mais ou menos o que você vai gastar, porque você tem que fazer isso com água, luz, telefone, internet, gás, tudo isso que a gente não tem como medir, você pode fazer isso. E aí você vai incluir também no valor da tua precificação. E tudo isso tem que ser feito uma conversão. E por que as pessoas utilizam aquela regrinha do vezes 3? Por quê? Porque um valor é pelos ingredientes, o outro valor é sobre precificação de água, luz, telefone, essas coisas, esses gastos fixos que a gente tem, e o outro valor é a margem de lucro e mais o teu salário, esse tipo de coisas que eles querem colocar quando a gente faz o vezes 3. Muitas pessoas, quando fazem aquela multiplicação por 3, elas fazem a multiplicação e botam uma margem que é a margem de lucro, que é o que eu quero, por exemplo, faturar mais para mim utilizar como investimento ou qualquer outra coisa que seja para a empresa. Outra coisa também que a gente precisa colocar nessa situação da precificação é que vocês têm que entender que a conta da empresa é a conta da empresa e o que é a conta da casa é a conta da casa. Então, vocês não podem retirar valores da empresa de vocês para estar pagando outras coisas. Por quê? Porque vocês precisam recolocar esse valor na empresa de vocês. Então, por isso que às vezes acontece que muitas pessoas, eu já fiz isso, fazia muito isso também no começo, que a gente trabalha, mas nunca tem dinheiro, porque a gente não sabe fazer a precificação e aí a gente acaba gastando o valor do que a gente ganhou com outras coisas supérfluas que são da casa, que não são da empresa e que não deveriam estar sendo gastos. E aí a gente acaba não colocando tudo isso no papel. Então, uma coisa muito útil é isso aqui. É colocar no papel. Não interessa se vai ser com caneta rosa, com caneta laranja, com caneta azul, com marca-texto, mas vocês precisam anotar tudo. Tintim por tintim, quanto você gastou no leite condensado, quanto você gastou no creme de leite, quanto você gastou naquela fitinha para enrolar, na tagzinha que você colocou, no que você gastou para fazer os gastos da casa, que é a água, luz, telefone, internet, gás, essas coisas todas vocês têm que colocar. Colocar mais uma margem que é como se vocês fossem utilizar a questão de detergente, esponja, essas coisinhas que a gente utiliza ali, a gente precisa ter uma certa margem para cobrir esses custos também, porque senão a gente acaba gastando todo o valor do nosso produto em coisas e a gente não sabe do que é, e aí acaba não ganhando dinheiro. Porque o que acontece? Muitas pessoas, eu vejo muito, mas muito, as pessoas às vezes trabalhando só pelo custo, né? Por quê? Porque não coloca na ponta do lápis se vale a pena fazer aquele produto ali, porque às vezes a gente tá tão atucanado de que quer vender e bota bem baratinho. Mas esse bem baratinho a gente só vai girando o mesmo dinheiro e trocando figurinha com o cliente. Então não resolve. E aí o que acontece? As pessoas trabalham muito mais horas. Quando a gente tem uma precificação certinha e tu sabe o preço do que tu gastou e tu sabe o valor do teu produto, é outra coisa. Porque aí tu trabalha com qualidade também. Vamos falar então com questão de público, né? Porque precificação também tem isso. Como eu falei para vocês, a gente precisa fazer aquela pesquisa de campo, né? E saber mais ou menos quantos cada um tá vendendo por aí, pra gente saber mais ou menos o valor, já que a gente tá começando. O que acontece? O público, né? A gente tem que entender, como a gente falou na aula de vendas, a gente tem um público, um determinado público que vai comprar o teu produto. Então não adianta vocês acharem que vocês vão vender para público tal,
mas vocês querem um valor X, por exemplo. Eu quero vender a R$50 o quilo do meu bolo, mas eu tô tentando vender para o público que paga 30, que é aquele público que compra de quem muitas vezes não precifica direito e acaba só girando. E é o que acontece, tem aquele público que vai comprar aqueles 30, mas não vai te comprar porque o teu preço é 50. Mas tu sabe que tu fez a precificação correta e tá tudo certinho e tu bate o pé que tu quer vender a R$50 porque é o certo. O que acontece? Entenda que aquele público não te interessa. Ele não vai te comprar, então tu mantém o teu preço. E aí, o que acontece? Aí a gente chega nos descontos. Mas eu posso dar desconto, Kátia? Mas aí as pessoas pedem desconto, o que eu faço? Quando a pessoa te pede desconto, essa é a importância da precificação, tu saber o quanto que vale o teu produto e o quanto que ele te custou para tu chegar naquele preço ali, para te poder saber se tu pode dar 5%, 10%, 2% ou não dar desconto porque ele está no teu limite. Então isso é a questão da precificação bem feita. Tu pode saber que tu não vai dar desconto porque ele não compete aquele desconto. Ou olha, posso te alcançar a te dar 5% de desconto, mais que isso fica difícil. Por quê? Porque aí tu vai saber que se tu der 10% de desconto, o que vai acontecer? Tu tá trabalhando de graça. Tá só trocando figurinha com o cliente. E acontece muito. Por quê? Porque daí o cliente diz assim, mas fulano lá faz mais barato. Beleza, vai comprar lá então. Por quê? Porque o meu preço, ele é esse aqui. Eu já perdi muitas vendas porque acontece esse tipo de situação. Mas o fulano lá faz mais barato. Tá ótimo. Esse não é o teu público. Então, tu tem que entender que esse não é teu público e tu vai continuar no teu R$50 e aquele público que quer comprar por 30 vai comprar com 30 em outro lugar. E tá tudo certo. É como eu falei no vídeo de vendas. E quem ainda não assistiu a nossa aula de vendas, volta lá na playlist que tem um vídeo falando como você pode vender os seus produtos também. Beleza? Então, falando de desconto, outra coisa que a gente fala muito e ninguém toca nesse assunto é a questão quando a gente não vai dar desconto, mas eu vendo a R$50, por exemplo. Vamos dar o exemplo da palha de novo. R$5 aquela palha, aquela quadradinha, mas a pessoa quer comprar e quer passar no cartão. Posso vender no cartão? Aí tudo depende, né, gente? Se vocês têm a maquininha, certo? Você pode vender no cartão? Claro que pode. Só que aí você tem que entender que esses R$5 que você está vendendo, a precificação foi para ser feita no dinheiro, porque você pagou tudo em dinheiro, certo? Quando você for passar no cartão, a operadora do cartão ela vai te fazer um desconto, certo? Você botou na precificação esse desconto para poder vender ele no cartão a R$5? Muita gente não fala sobre isso e não presta atenção também sobre isso. Vai lá e passa o cartão. Beleza, eu não faço. Eu sou a pessoa que eu boto ali, o meu valor é 50, por exemplo, no dinheiro. Se for no cartão, só um pouquinho que eu vou fazer aqui pra ti, quanto que fica no cartão. Porque ele vai mudar, porque a operadora de cartão, quando tu colocar o cartãozinho ali, ela já vai te descontar um valor e ela vai te descontar também porque tu antecipou, ela vai te descontar também se tu parcelar com o cliente. Então, tudo isso tem que ser colocado na precificação e na hora da venda também. Por quê? Porque às vezes você faz a precificação, dependendo do produto, o valor é sempre em dinheiro normalmente, mas vai ter aquele cliente que vai chegar e vai te dizer assim, posso pagar no cartão? Aí você vai ter que ver se vale a pena e se você realmente botou no valor do seu produto o valor da taxa do cartão. Outra coisa também que me perguntam é sobre a entrega do produto. Kátia, eu boto o valor da entrega do produto já direto no meu produto? Tudo depende. Tudo depende de como você vai fazer a entrega, se a margem do teu produto ele vai compensar essa entrega, se essa entrega não é muito longe, como você vai fazer, se já tá, né? Tudo isso tem que ser avaliado. Eu, quando faço as minhas entregas, eu cobro sempre por fora. O valor do bolo, por exemplo, é R$50 o quilo, beleza, se for para entregar, eu cobro uma taxa. Por que eu cobro por fora? Mas as pessoas não gostam de pagar. Beleza? Mas todo mundo paga. Eu pago, você paga, tudo que a gente compra, a gente não tem que pagar a entrega? Claro que sim. A gente sempre paga, de uma forma ou de outra, a gente sempre paga a entrega. Então, o que acontece? Você vai colocar ali, olha, primeiramente a gente entrega, né? Mas eu tenho que, me passa o teu endereço para mim poder ver qual é o valor da entrega. Aí você vai calcular, que é o que eu faço. Eu calculo a entrega conforme a quilometragem que vai dar e conforme o tempo que eu vou levar para ir e voltar.
Porque o que acontece? A gente vai colocar o valor ali, vai fazer a quilometragem da gasolina para entregar. Mas ainda tem o meu deslocamento e o meu tempo que eu saio daqui para ir lá entregar. E isso tudo vocês têm que colocar também no papel. Aí vocês não perdem, porque se vocês começam a fazer tudo sem cobrar nada, por exemplo, se você pega, faz o teu produto e cobra um valor X, mas aí a pessoa, ela quer que tu entregue lá longe, lá na outra cidade, e você não vai cobrar porque você quer vender, né? Você precisa vender, você precisa fazer dinheiro. Aí você fez o valor X, mas você foi lá e entregou. Aí chega lá, a pessoa não conversou contigo sobre passar no cartão. E aí ela vai lá e passa no cartão. Aí ela vai lá e te dá mais o desconto do cartão. O que te sobra no final? Só, às vezes, só o valor do que você gastou de produto. Muitas vezes, nem só o valor que gastou do produto. Às vezes ele come a tua margem, ele come o teu salário e ele come parte do valor que você gastou para fazer aquilo ali. E aí você trabalhou de graça e colocou valor de produto de graça. Então, tudo isso tem que ser colocado na precificação. Eu poderia chegar aqui hoje e dizer para você que eu tenho uma fórmula mágica, que olha, você vai ali, coloca assim, coloca assado e tá tudo certo. Eu não tô aqui hoje para dizer para você assim, olha só, guria, você pega esse teu produto e coloca o valor de R$5 e vende. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul. O meu valor de produto é um, mas você que mora em outro local, o valor é outro. Quem mora no Rio de Janeiro é um, quem mora em São Paulo é outro, quem mora no Paraná é outro, quem mora na Bahia é outro, e assim sucessivamente. Então a gente não pode ter um parâmetro de quanto a gente pode vender. Vocês precisam sim fazer todo o valor da precificação. Até no meu curso, que eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, eu disponibilizo uma planilha para vocês poderem fazer a precificação, tá? Para vocês poderem preencher manualmente, se vocês quiserem, e colocar ali o preço de cada item que vocês gastaram. E aí sim fazer a precificação. Vocês podem fazer, como eu falei, vocês podem fazer aquela precificação vezes 3. Claro que pode. Dá certo também, eu não vou dizer que não dá certo também. Mas se vocês quiserem, por exemplo, ter algo super especificado, vocês precisam anotar tudo como eu expliquei. O teu salário, quanto tu gasta de água, quanto tu gasta de luz, quanto tu gasta de internet, tudo tem que ser precificado, né? Porque mesmo que no dia você não esteja, por exemplo, produzindo, né, fazendo ali na sua cozinha, você está trabalhando, seja divulgando, seja fazendo orçamento, seja indo buscar produto, seja indo entregar outra coisa, né? Tem tudo isso que vocês precisam colocar na precificação. Então, quando você começa a entender que é um negócio e ele precisa girar, você vai começar a entender que é super necessário e super importante fazer a precificação correta. Então, gente, aqui, ó, nesse curso que eu falei pra vocês, que é o meu curso de palha italiana, eu vou deixar nele, e tem uma planilha de precificação, e também eu tenho ali uma apostila onde eu explico passo a passo de como fazer a precificação. Eu sei que vocês vão dizer pra mim que é muito difícil, Kátia, eu não aprendi, eu não entendi, eu não sei fazer, mas isso é um exercício de ser feito todos os dias. Vocês não têm nada pra fazer, não tem como produzir, pega um produto qualquer, pega uma receita qualquer e façam a precificação. Sentem ali na cadeira, você e ela, e coloquem no papel. Usem a calculadora, peguem as contas de vocês, façam o exercício. Nunca vai ser feito tudo. Vocês sempre terão algo para aprender conforme vai passando o tempo. Não adianta, vocês não vão em uma aula que eu tô passando agora, vocês só eu falando aqui, vocês não vão ficar super craques na precificação. Vocês vão entender a precificação quando começarem a fazer. E isso vale, o que eu passei para vocês aqui agora, isso vale para qualquer produto. Seja para qualquer produto. Bolo, salgado, docinho, copo da felicidade, bolos no pote, tudo, até mesmo para produtos que vocês compram e revendem, tudo tem que ser colocado a precificação. Muitas pessoas pensam assim, mas eu comprei o produto, eu vou botar 40% e eu vou ganhar os 40% no final. Não, você não vai ganhar os 40% no final. Não funciona dessa forma. Muita gente perde dinheiro porque não faz a precificação e porque não senta para entender como é que funciona o produto, né? Como é que funciona o cálculo para você ver a margem no final. Então é muito importante. Não é fácil? Não, não é fácil. Eu levei muito tempo, levei muitos anos, eu sentei em muitos momentos na minha cadeira e para poder entender. Por isso que eu fiz essa troca
No começo eu comecei ali com aquela minha roupa de confeiteira normal, que é a minha dolma, e também depois eu acabei trocando por essa roupa normal, porque eu preciso que vocês entendam que vocês são várias pessoas dentro do negócio de vocês. Quem trabalha sozinho tem vários funcionários trabalhando ali dentro, né? Tem a pessoa que entrega, tem a pessoa que faz as vendas, tem a pessoa que vai lá e cuida das redes sociais, tem a pessoa que faz a contabilidade, né? A empreendedora, ela é assim, ela tem várias funções e vocês precisam entender que o negócio de vocês precisa disso e vocês precisam levar isso certinho para conseguir ver lucro do negócio de vocês. Porque senão a gente vai ficar só rolando e trocando figurinha com o cliente. E não é isso que a gente quer, a gente precisa de dinheiro. Então, façam a precificação correta, sentem ali, coloquem no papel e se não tiver nada para fazer, eu não tenho encomenda, Kátia, eu não sei. Você pega uma receita qualquer e vai lá e vê quanto que eu gastaria de açúcar, quanto saiu o açúcar, quanto sai o sal, a farinha, né, o leite condensado, seja o que for, e faça a precificação daquela receita. E depois que vocês fizerem a precificação da receita, aí sim vocês fazem a precificação das contas. Como é que vai funcionar as contas? Peguem as contas, separem, façam aquela divisão por 3, depois vocês vão fazer também por horas utilizada e tudo isso, tá? E vão colocar ali, o salário é a mesma coisa, eu quero ganhar 2.000, façam ali o cálculo do salário, tudo isso precisa ser colocado no papel para vocês entenderem, olha, meu custo é X por hora, para mim poder saber o meu faturamento, para você poder receber, porque senão você vai sempre ficar se arrastando. Então eu não tô aqui para dizer para você que você vai botar ali R$10 na tua palha italiana e você vai vender horrores. Não, eu não tenho como te dizer exatamente qual é o valor. Vou dar o exemplo para vocês que se eu vendesse aqui na minha região, né, vou falar um pouco sobre isso, na minha região, se eu vendesse aqui com aquele modelinho tipo só o saquinho, uma tagzinha, uma fitinha, eu poderia vender ali a R$8, R$9, tranquilamente. Mas não adianta eu dizer para vocês que você tem que vender esse valor, porque não é assim que funciona. Aí na tua cidade o leite condensado de repente é muito mais barato do que ele é aqui, ou ele é muito mais caro do que ele é aí ou ele é aqui. Entenderam? Então não adianta, não tem uma fórmula mágica, não existe fórmula mágica, tá? Então outra questão também da precificação é saber os valores do produto, né? Quanto que você gasta aqui, quanto você gasta ali, se o produto que você comprou, ele é melhor, ele é pior, né? Então tem tudo isso que a gente coloca na precificação, não é só botar o valor ali, fazer vezes 3 e tá tudo certo. Dá para ser feito? Dá. Para você que tá começando, dá para você fazer essa regra sim, ela dá certo sim. Eu fiz por muito tempo assim, vi lucro sim. Mas a gente precisa, com o passar do tempo, pra gente poder crescer e evoluir o negócio, a gente precisa entender melhor, tá? Então, gente, eu acho que eu já falei muito e falei até demais, né? Porque eu falo muito. E como eu já disse para vocês, eu vou deixar aqui embaixo então do vídeo o link do meu curso de palha italiana, onde eu tenho a apostila de precificação para ajudar vocês a entender um pouco melhor. Tem também a apostila de vendas para que vocês consigam entender como vender e como abordar o cliente de vocês. A apostila de receitas com várias receitas de palha italiana. As aulas em vídeo, né, onde vocês vão ver fazendo passo a passo a palha italiana, tanto os recheios quanto a finalização. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da série de aulas que a gente fez de palha italiana. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e eu espero ter esclarecido bastante agora nessa aula de precificação. Então, a gente está encerrando a nossa série de aulas de palha italiana e se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo ou deixa lá na minha caixinha no Instagram. Me manda no meu direct que eu vou ter um prazer enorme de atender vocês lá também. Então vamos ficando por aqui, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.